pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula de geografia. Na nossa aula dessa semana, nós vamos trabalhar com os Estados Unidos, né? Nós começamos a trabalhar com o continente americano e agora a gente vai dar continuidade falando especificamente sobre os Estados Unidos. Vamos entender um pouco sobre as características gerais dos Estados Unidos, o processo de formação e colonização dos Estados Unidos e a sua situação nos dias de hoje, tá certo? Então, aqui, alguns aspectos sobre os Estados Unidos, né? Estados Unidos da América, conhecido pela sigla EUA ou USA, né? É considerada a maior potência mundial, né? Potência econômica mundial. Então, localizado na América do Norte, o país faz fronteira com o Canadá ao norte e com o México ao sul. Ele é banhado pelos oceanos Pacífico, Oceano Ártico, Glacial Ártico e o Atlântico, né? E também pelo Mar de Bering e pelo Golfo. A extensão territorial dos Estados Unidos é 9 milhões e 800 mil quilômetros quadrados de extensão. É considerado o quarto maior país do mundo em extensão territorial, né? Então, esse nome Estados Unidos é porque politicamente ele é formado por 50 estados autônomos, né? Incluindo o Alasca e o Havaí, que são terras dos Estados Unidos que não estão ligados em terras contínuas, né? São afastados, mas são estados que fazem parte dos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos é de 328 milhões de habitantes, né? Então, assim, ele também, além de ser um país de grande extensão territorial, ele também é um país bem populoso, que tem uma grande população. Aí aqui a gente tem um mapa que mostra os Estados Unidos, né, com seus 50 estados, né? Aí aqui embaixo a gente tem o Alasca e o Havaí, que estão fora do local de origem, mas eles também fazem parte dos Estados Unidos, por isso que eles estão colocados aqui no mapa um pouco logo abaixo. Aí a gente vai entender um pouco agora sobre o processo de formação territorial dos Estados Unidos. Como a gente falou, são 50 estados hoje, mas no passado, o início da formação do território dos Estados Unidos eram apenas 13 colônias, né? Como vocês veem aqui no mapa, as 13 colônias da América do Norte, né? Então, essa era a constituição inicial dos Estados Unidos. Então, o espaço territorial se consolidou após o processo de colonização realizado pelos europeus, né, a partir do século VI, e culminou com essa formação das 13 colônias inglesas. Essa colonização foi feita por ingleses que buscavam nessa região um lugar tranquilo para morar, para se fixar. Então, as 13 colônias, elas tiveram diferentes processos de ocupação do espaço, tiveram atividades econômicas diferentes e exerceram diferentes relações com a Inglaterra. No entanto, essas colônias, elas se uniram, aprovaram a Declaração de Independência em 4 de julho de 1776. Então, a partir daí, os Estados Unidos tornou-se um país independente, deixou de ser colônia inglesa e passou a ser um país independente, embora ele seja formado por 50 estados, né? Mas ele é considerado um país independente. Aí aqui a gente tem um pouco sobre as diferenças que existiam entre as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte desenvolveram colonização de povoamento, tinha uma produção voltada para o mercado interno e predominava o trabalho livre e assalariado. Ou seja, essa colonização de povoamento era aquela tipo de colonização em que o colonizador estava procurando um lugar tranquilo para se estabelecer, onde eles usavam as riquezas local para
desenvolver a região. Então, a produção era voltada para o próprio mercado interno, para produzir riqueza internamente, e eles trabalhavam de forma livre e assalariado, né? Onde quem prestava serviço recebia pelo salário realizado. Já nas colônias do Sul, houve um processo diferente. Foi desenvolvida a colonização de exploração, a produção voltada para o mercado externo e o trabalho era realizado por escravos. Ou seja, nessa região, nas colônias mais ao sul da América, né, da América do Norte, eles, na colonização de exploração, a riqueza ela era voltada para atender a metrópole, né? A produção era voltada para o mercado externo, voltada para a metrópole. E todo esse trabalho é realizado por escravo, com o objetivo de enviar uma produção maior para a metrópole, né? Então, essas eram as diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul. O norte buscava o processo de industrialização e o sul a questão do desenvolvimento do trabalho agrícola, principalmente com o trabalho escravo. Aí, essas diferenças entre o norte e o sul gerou um conflito, né, que foi chamado de Guerra de Secessão. Ela também é conhecida como Guerra Civil Americana, aconteceu entre 1861 e 1865, né? Esse conflito, ele trouxe grande destruição, principalmente para o sul do país, afetando a sua economia e afetando a vida, né, de diversas pessoas, num saldo de 600 mil mortos, né? Então, a secessão americana ela foi motivada basicamente pelas diferenças existentes entre o norte e o sul dos Estados Unidos durante o século XIX. Os estados do norte eram caracterizados pelo desenvolvimento manufatureiro, com a existência de pequenas propriedades agrícolas e a predominância do trabalho livre e assalariado, como eu já falei anteriormente, né? E o sul, caracterizado pela dependência do cultivo agrícola, né, baseado no sistema de plantation, onde havia a existência de grandes propriedades de terra baseada na monocultura, ou seja, geralmente eles produziam um único produto e esse produto era destinado ao mercado externo e dependente do trabalho escravo. Então, existia uma grande diferença nas formas de organização do trabalho e na organização econômica entre essas duas regiões. E essa grande divergência envolvendo os dois lados pautava principalmente no modelo de sociedade que deveria ser implantado nos novos territórios americanos. Então, a insatisfação do Sul, né, das colônias do Sul, com as tentativas das colônias do Norte de abolir a escravidão, levou muito deles a defender os ideais separatistas para manter o seu estilo de vida. Então, houve essa guerra civil e na qual o Norte saiu vencedor, né, e aí expandiu o seu processo de produção, de colonização pelo restante das outras colônias, né? Já que saíram vitoriosos. E aí a gente vai ver um pouco sobre a questão do imperialismo dos Estados Unidos. O que é essa questão do imperialismo norte-americano? É a referência que se faz ao comportamento autoritário, à influência militar, cultural, política, geográfica e econômica dos Estados Unidos sobre todos os outros países, né? Então, isso é um fato que a gente vê constantemente, né? Diariamente a gente percebe essa ideia dos Estados Unidos se mostrarem como tendo essa referência para todos os outros países, tanto em termos cultural, militar, econômico e geográfico, né? Então, é por meio dessa prática que sucessivos governos dos Estados Unidos mantêm o controle econômico de diversas nações. Então, no início do século XIX, o governo dos Estados Unidos já havia demonstrado intenção de demarcar as terras, áreas, né, onde ele pudesse exercer sua influência. Aí foi quando foi criada a doutrina Monroe, né, que, em 1823, tinha como lema América para os americanos. Então, qual era a intenção dessa doutrina? Era mostrar que os americanos, né, tinham influência sobre
as demais outras regiões. Então, a intenção deles era afastar a presença de capitais e produtos europeus, principalmente dos ingleses, e manter a forte presença dos Estados Unidos, que era um país recém-independente. Então, foi o primeiro passo dos Estados Unidos para poder controlar as outras nações do continente americano, né? Então, assim, nesse processo de imperialismo, eles queriam dominar todas as regiões do continente americano, inclusive da América Latina, né? E impedir a atuação de outros países, como era o caso da Inglaterra e outros países europeus, segundo esse lema, de que a América era para os americanos e não para outros países que viessem tentar intervir nessas economias, né? E aí, durante o século XIX, houve a expansão territorial dos Estados Unidos para o oeste. Então, essas 13 colônias do leste, elas se expandiram em direção ao oeste e aí chegaram à formação territorial que a gente tem hoje, né? Então, durante o século XIX, aconteceu nos Estados Unidos a marcha para o oeste, um processo que consistiu basicamente na expansão territorial do país, né, da nação, que surgia das 13 colônias, se expandindo em direção ao oeste. Então, nessa expansão, os americanos ocuparam a planície da região central, que hoje compõe os Estados Unidos, e alcançaram a costa oeste, que é banhada pelo Oceano Pacífico. Os políticos, na época, justificavam a expansão recorrendo à doutrina chamada de destino manifesto. Segundo eles, segundo essa política, né, eles foram escolhidos, né, e destinados a ocupar aquela região. Então, a expansão territorial dos Estados Unidos para o oeste, ela foi muito rápida e ela ocorreu de diversas formas, tanto através de compra de terra, né, da França e da Espanha, através de tratados, né, de acordos com a Inglaterra e também através de guerras com o México, que acabou perdendo uma extensa área desde o Texas até a Califórnia. Então, eles usavam das mais diversas formas para conseguir ampliar o seu território, né? Às vezes até de forma agressiva, como é o caso das guerras que houve com o México. Aí a gente tem o mapa que mostra essa expansão territorial, né, dos Estados Unidos. Aí você vê os Estados Unidos original, né, em 1783, depois foram terras que foram anexadas em 1845, do México, né, em 1848, 46, 1803. Então, aí foram as formas como foram obtidas as terras para a expansão territorial dos Estados Unidos. E a política expansionista externa, né? Ou seja, como é a política dos Estados Unidos em relação aos outros países hoje. Então, assim, ainda hoje é possível a gente entender que como essa grande potência econômica e militar, os Estados Unidos ele marcam presença em diversas partes do mundo, por meio de empresas transnacionais, bases militares, frotas marítimas, e tem o objetivo principal defender os seus interesses principais econômicos, né? Interesses esses que são estratégicos e conservar suas áreas de influência. Então, assim, a política externa dos Estados Unidos, ela tem a intenção de controlar eventos no mundo inteiro, de maneira que favoreça seus próprios interesses econômicos, políticos e estratégicos, né? Eles a gente já ouviu falar em muitos noticiados em meios de comunicação sobre o interesse que eles têm na Amazônia, né? O interesse que eles têm no petróleo na região do Oriente Médio. Então, de uma forma ou de outra, eles tentam se manter presente e mostrando a sua estratégia que busca favorecer os seus próprios interesses, né? Então, os Estados Unidos ele tem um grande poder de decisão nas questões políticas atuais e exerce forte influência sobre instituições internacionais, principalmente como o caso da ONU e da OTAN, né? Que a ONU é a Organização das Nações Unidas, né? E tem influência no mundo inteiro. E a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Certo? Então, aí a gente entendeu um pouco sobre o processo de formação dos Estados Unidos, né? Todo o seu imperialismo
e a sua política expansionista externa. Tá bom, meus queridos? Então, após assistir essa aula, realizem a atividade proposta, né? Tirando todas as dúvidas a partir dessa explicação que a gente tem no conteúdo, tá bom? Tchau, tchau.